E quando a gente pensou nesse encontro, eu vou revelar aqui alguns segredos agora, nós tínhamos algumas intenções. A primeira intenção era tentar fazer em 2 dias uma grande retomada, uma grande revisão, tá certo? Ou uma pequena abordagem dos grandes tópicos de todas as disciplinas do curso. Então eu vou dar aqui um pouquinho, daqui a pouco vai estar o professor Suami chegando da Paraíba, falando da disciplina dele, do conteúdo, de autores, de referência, de conceitos. Depois vai estar a professora Cefisa falando da disciplina dela, depois vai estar o professor Denis, depois vai estar a professora Kátia, enfim. Nós tentamos, ou planejávamos, fazer com que esse encontro presencial, cada professor, né, cada formador no ambiente virtual, tivesse um tempo, 1 hora, 2 horas, etc., para falar de conteúdo da sua área, para abordar referências bibliográficas, autores, etc., da sua área. Talvez não tenha sido possível, porque a gente teve que adequar algumas pessoas, até em função de algumas limitações que nós tivemos de recurso, pelo próprio período, né? O professor Walter não pôde vir, o professor Eden também não, e etc. Então a gente teve que fazer uma adaptação. Mas tem um pouco dessa intenção, né? De tocar todos os tópicos que vão ser vistos por nós, que vão ser trabalhados por nós nesse 1 ano e 8 meses de curso. A outra tentativa, a outra proposta, também velada dentro dos nossos 2 dias aqui, era fazer com que nós também fôssemos capazes de, ao estarmos aqui na frente, né, ao dividirmos esse tempo com os professores, etc., estimular vocês, sensibilizar vocês, ou buscar em vocês, dentro da nossa especialidade, do nosso tema, do nosso interesse, etc., que vocês reconhecessem já, ou revisassem, baseado no projeto que foi apresentado no curso, o tema final para o trabalho de conclusão da pós-graduação, da especialização. Enxergassem aqui na nossa fala, nos nossos slides, nas nossas lâminas, etc., ou amadurecesse ainda mais à luz do projeto que foi feito, um tema para a monografia, para o artigo que vai para o livro e etc. Tá certo? Seja na questão pedagógica, seja na questão metodológica, seja num relato de experiência mais ligado à prática do conselho, seja na área do financiamento, seja, enfim, na legislação e etc. Então, toda vida que alguém falar aqui, vai ter essa intenção velada, né? De tentar fazer com que, de algum modo, a fala, além de contemplar uma das disciplinas do curso, né, de tratar de autores, de temas, etc., também influencie de forma positiva, né, que alguém aqui, durante os 2 dias e meio, se sensibilize com relação àquela temática e opte por fundamentar o seu trabalho de final de curso nela. Tá certo? E aí eu não sei se vocês lembram, mas eu fiquei responsável por conduzir a disciplina de Introdução à Educação à Distância, Introdução à Telemática Educacional, à Informática na Educação e etc. Embora eu não tenha a conduzido efetivamente nos fóruns, mas eu estou responsável por responder por ela e tive a oportunidade de estar naquele primeiro contato com a maioria de vocês dentro da webconferência, embora houvesse na prática um tutor, um professor lá, conduzindo por questões de dificuldade realmente de conciliar essa atividade. E aí, por ser a primeira disciplina de introdução ao curso, de introdução à telemática, à educação à distância, às novas tecnologias e etc., esse é o primeiro tópico, então, que a gente vai debater aqui. Acho que pretendo usar aqui pouco mais do que 40 minutos, vou fazer um esforço para ser bastante breve, mas é só para relembrar um pouco do que foi estudado na primeira disciplina do curso, né? Educação à distância, novas tecnologias, etc. Também com esse mesmo receio de não ser repetitivo ou de estar trabalhando aqui coisas óbvias, como o que é um fórum, o que é um portfólio, o que é um chat, o que são ferramentas síncronas ou assíncronas, o que é educação à distância.
Eu tenho certeza que do ponto de vista prático, e até mesmo acadêmico ou teórico, todo mundo aqui tem uma grande noção sobre isso, né? Sobre o que é educação à distância, sobre o que são essas ferramentas, ou por terem usado nesse curso, ou no curso de técnico, ou na formação de conselheiro, ou em algum outro programa de formação do Ministério da Educação, ou de algum estado aqui que use Moodle, que use Teleduc, que use AulaNet, ou Solar, como é o caso do nosso, e etc. Então eu resolvi fazer um pouquinho diferente. Ao invés de falar sobre aqueles tópicos que vocês leram e estudaram lá na primeira disciplina do curso, como eu falei, eu resolvi falar um pouco sobre perspectivas futuras, sobre inovação e sobre uma experiência mais recente que a gente está tendo aqui sobre a educação à distância, tá certo? Eu acho que isso complementa um pouco a ideia, as duas ideias que eu citei aqui do nosso encontro, que era trabalhar um pouco cada tema com cada professor e ao mesmo tempo estimular ou incentivar a uma visão sobre uma possível pesquisa, né? No meu caso, eu vou tentá-los de maneira positiva influenciar de tal sorte que alguém aqui possa escolher a falar sobre conselho escolar e novas tecnologias, ou a formação de conselheiro, ou gestão democrática mediada por, enfim. E se não, se por acaso alguém, não, eu realmente já tenho o meu tema, não é esse, etc e tal, fica contemplado a perspectiva de que a gente tratou em algum ponto do encontro sobre uma das disciplinas, no caso da disciplina de educação à distância. E são 6 tópicos que eu pretendo falar, vai ser rápido, eu espero usar o tempo da melhor maneira possível, falar um pouco sobre questionamentos, eu vou apresentar um pouco do cenário atual, um pouco das tendências, e eu vou falar sobre 2 experiências que nos influenciam muito, que é inevitável que eu não fale sobre elas, porque eu estou bastante envolvido, e eu queria muito aproveitar essa oportunidade de estar aqui com o nosso grupo e tratar um pouco delas aqui, né? Vamos lá, então. Bom, vou começar então pelos questionamentos. Pode passar, por favor. Eu queria começar com algumas perguntas que eu acho que são pertinentes para a área de educação, tecnologia, educação à distância, que fundamentam um pouco o nosso trabalho aqui e que podem fundamentar ações, não só no campo do conselho escolar ou da atuação, seja como formador, como técnico, como conselheiro, etc., mas também num campo mais amplo da educação, né? Então, por exemplo, como adotar as novas tecnologias de forma a fazer, a promover um avanço efetivo da aprendizagem. Existem várias correntes teóricas dentro da psicologia racional e etc., que defendem visões que não vão no mesmo sentido da nossa com relação ao uso das tecnologias, né? Ao contrário do que nós imaginamos, como por exemplo, uma ferramenta como essa de projeção, o uso do computador, o uso de um software educacional, o uso de uma plataforma de educação à distância, o uso da informática educativa, todos esses elementos ligados à tecnologia que nos inspiram e que de algum modo nos sensibilizam a acreditar que essas ferramentas agregam valor ao trabalho do professor, podem ser ferramentas úteis como ferramentas de apoio à abordagem de um conteúdo, ao desenvolvimento do raciocínio ou da lógica, etc. Existem correntes que dizem ao contrário disso, né? Que na verdade essas ferramentas elas podem ter um efeito de dispersão ou serem ferramentas só lúdicas, né, no sentido de explorar aspectos visuais ou da multimídia, etc., e de não serem realmente ferramentas que venham agregar no trabalho de sala de aula, no processo de ensino-aprendizagem, né? Existem correntes, é importante que a gente saiba disso, correntes numa linha mais que criticam o tecnicismo ou dentro da área da psicologia racional, que veem a informática educativa, as novas tecnologias da educação à distância como alternativas limitadas, tá certo? Essa é uma pergunta importante, como adotar de tal forma a trazer avanços efetivos? Não é só o discurso, não é só o que eu acredito, o que eu digo, mas como materializar isso de fato na prática. Outra pergunta importante, como desenvolver soluções tecnológicas que resolvam problemas reais, tá certo?
não é só produzir um vídeo, disponibilizar um material, ou produzir ou utilizar um software educativo, de tal sorte que ele não seja feito de forma a ter o cuidado que contemple não só a visão do técnico, do programador, de quem fez aquele recurso, mas também que contemple a visão do professor. Por isso que, dentro do contexto da área das tecnologias para a educação, da educação à distância, da informática educativa, é muito saudável, pertinente, necessário, importante que esse diálogo, que essa equipe seja multidisciplinar, que contemple profissionais da área de tecnologia, mas que contemple também profissionais da área de educação, que, acima de tudo, as ideias sejam concebidas a partir da visão e da necessidade do professor. Porque se isso for feito no sentido contrário, né, na direção contrária, corre o risco de se produzir um grande recurso tecnológico, né, com grandes efeitos visuais, multimediáticos, computacionais, etc., e que não atenda a nenhuma necessidade real da sala de aula ou do conteúdo que eventualmente esse recurso aborde. Então, é muito importante que haja essa preocupação, né? É muito importante que o diálogo, para se produzir algo dentro da linha da inovação, das novas tecnologias para a educação, parta do educador, do professor, de uma necessidade dele. Ele esteja, por exemplo, na aula de química e se depare com a abordagem do conteúdo lá no 9º ano do Ensino Fundamental 2, onde ele tem uma limitação por uma questão de visualização, de abstração, pelo nível de maturidade dos alunos, etc., e ele identifique isso de tal modo que ele possa chegar no especialista e dizer: olha, eu preciso tornar esse conteúdo mais bem tratado do ponto de vista da visualização, preciso utilizar os recursos das novas tecnologias para fazer com que eu possa usar esse recurso como auxílio ao meu trabalho em sala de aula. Aí sim ele está respondendo a essa questão, né? Desenvolver numa perspectiva da realidade. Pode passar, por favor? Outras duas questões: como utilizar em favor de um movimento de mudança. Isso é importante, principalmente estreitando essa relação entre o aluno e o professor, entre o cursista e o formador, seja qual for o nível, desde a educação infantil até a pós-graduação. É importante a gente pensar sempre nisso, né? Essa relação. Qual é a nossa busca quando a gente procura usar uma plataforma? É estreitar essa relação, é melhorar essa relação, especialmente se o nosso contato for eminentemente à distância, como é o caso do nosso curso. Então, de algum modo, pensar em como utilizar essa tecnologia nesse movimento de mudança é se preocupar com essa relação, né? É amplificar a qualidade dessa comunicação, dessa relação que existe entre o professor e o aluno. E a quarta, como utilizar a tecnologia, eu estou usando um termo aí quase que simbólico, né? Como um trampolim, como uma ferramenta de superação, não de resolução, né? É muito recorrente a gente ouvir na fala das pessoas: não estamos aqui para resolver os problemas e nem os grandes problemas, enfim. Mas é um trampolim no sentido de dar um passo, né? de subir um degrau, né? Dentro dessa caminhada que a gente tem diária, de dar um passo literalmente um pouco mais à frente diante de dificuldades anteriores que nós tivemos, né? É o que o Donald Chan chama de quebrar paradigmas, né? De dar um passo na caminhada. Então, pensar como ferramentas que sirvam como superação, né? Como um trampolim para a superação, é essa expressão que eu uso aí de maneira simbólica, de modelos educacionais que muitas vezes estão ultrapassados frente ao que esses recursos, ao que essas tecnologias permitem, tá certo? Ou, talvez melhor, pensando na questão, como agregar valor a esses modelos, a partir do momento em que a gente usa essas ferramentas. Pode passar, por favor? Professor? Pode ficar à vontade. Pois não, pode ficar à vontade. Uma pergunta rápida. O que você chama de modelos educacionais antiquados? Toda e qualquer experiência que, diante do uso das novas tecnologias, possam ser hoje vistas como limitadas, né? Por exemplo, há alguns anos atrás, eu
acho que 10, 15 anos, uma formação de um curso de especialização numa universidade pública com 60 pessoas não era autorizada, não se via a possibilidade, do ponto de vista metodológico, dos modelos educacionais existentes, etc., de ocorrer se não fosse 100% presencial. Inclusive, não existia no Conselho Nacional de Educação resolução que contemplasse isso. Nós éramos impedidos. Hoje isso é possível, porque existem plataformas, ambientes virtuais, recursos de webconferência. A ideia de modelo aí vai muito mais do que a ideia de uma teoria, de um autor. É modelo no sentido amplo da palavra. São experiências educacionais que estão, ou que podem ser limitadas frente às possibilidades de uso desse recurso. Fazer a formação de um conselheiro, 40 horas, só com 3 encontros presenciais, mas com a plataforma, com animação, com o uso do DVD, com o uso de um material de apoio, dos cadernos, etc., não se pensava isso há 10, 15 anos atrás, com animação, com áudio, como a gente usa hoje na experiência do conselheiro. Esse é um outro modelo, né, que de algum modo se aniquilou, porque não é impossível. Nós estamos provando aqui que não é impossível. Fazer um curso de pós-graduação, obedecer à legislação, fazer com que vocês gozem do direito de portar um diploma, né, de uma universidade, de um curso de pós-graduação daqui a poucos meses, e não ter sido efetivamente um curso 100% presencial. Que a gente usou a plataforma, porque a gente usou leitura, a gente usou vídeo, vocês produziram, postaram no fórum, tiveram um chat e etc. Então é nesse sentido, tá certo? E aí o que é que aconteceu nos últimos 15 anos? Nós vivemos isso, né? Eu era muito jovem, mas a maioria aqui lembra bem. Ferramentas de comunicação, né? Acho que elas se expandiram aí de uma maneira assustadora. Ferramentas de interação, de comunicação, uso de redes de comunicação, redes sociais. Outro item importante, compartilhamento de arquivos, né? Hoje a gente usa muito a expressão, ver as pessoas falando bonito, está na nuvem, tudo está na nuvem, eu coloquei na nuvem, né? Essa ideia de compartilhar arquivos num espaço imaginário, numa nuvem, num espaço virtual, sem sobrecarregar os nossos equipamentos internos, né? A busca abrangente por informação. Hoje você navega, visita um museu do Louvre, navega pela internet, acessando livros, autores, grandes referências, etc. A integração de serviços, né? Cada vez mais as redes sociais estão integradas em recursos de comunicação, em compra eletrônica, com telefonia móvel, com dispositivo de texto no celular. Era mensagem, agora era mensagem assíncrona, né? A troca de mensagem agora é síncrona através dos softwares, dos recursos que existem. A criação dos grupos, que eram antes grupos de e-mail, hoje são grupos de comunicação através da telefonia móvel, de texto, o compartilhamento de vídeo, de imagem, de voz, e assim vai, tá certo? E tudo isso trouxe um grande benefício do ponto de vista da interação entre as pessoas, né? Da interatividade entre nós. Isso vai refletir no contexto educacional, porque, de algum modo, isso nos influencia, nos ajuda, contribui para que a gente possa ter a visão de trazer esses recursos para dentro da área da educação. Trazer isso para um curso à distância, para o uso ou desenvolvimento de um software educativo, de um recurso educacional e etc. Pode passar, por favor. Cenários atuais, então, vamos falar agora de hoje para o futuro, né? O que é que pode ser pensado aí? Primeiro, uma grande expansão do uso de múltiplas tecnologias, né? Principalmente desenvolvidas no âmbito das IES, das instituições de ensino superior, mas depois incorporadas em programas educacionais de políticas governamentais do Ministério da Educação, dos estados, e isso finalmente chegando às redes, né? Então, a lousa digital, os leis, laboratórios de informática educacionais, as plataformas, até os sistemas de comunicação e gestão de informação na educação se tornam, nos últimos anos, também ferramentas e sistemas de tecnologia de informação digitalizados, bancos de dados, um maior controle, um grande senso educacional que vai acontecer a partir do momento em que a rede pode quantificar as suas características de docentes, de formação, de alunos, sistemas de avaliação também
tornando informações digitalizadas em bancos de dados. E aí, no caso da educação à distância, a transmissão via satélite ou via web, o uso do material impresso. O material impresso é importante, tem que se consolidar, claro. Agora, escrito sob uma perspectiva dialógica, com links para vídeos no YouTube, utilizando realidade aumentada, com aqueles hologramas que vão impressos em alguns materiais para projeção. Então tem um conjunto de recursos aí. O próprio material web, né, a transição didática, que é o processo de transformar o material do texto, que a gente chama de material bruto, né, do texto escrito pelo professor no Word, para um texto em HTML, com interação, com animação, com link, com animações em flash, com aqueles recursos que deixam o texto mais acessível para uma leitura na tela do computador, e o uso das fibras, das redes de comunicação, da internet em alta velocidade, da internet sem fio, seja nos nossos dispositivos móveis, seja no tablet, seja no computador. Então todos esses elementos, com a evolução tecnológica, é importante que os especialistas e que os profissionais também da educação se unam aos especialistas de tecnologia no intuito de explorar esses recursos também com fins educacionais, já que eles são explorados na área econômica, na saúde, na área militar, na área governamental, na área de gestão de informações, em vários campos sociais. Por que não também pensar dentro da perspectiva educacional? Pode passar, por favor. Bom, esse aí é um exemplo clássico, muito simples, né? Nós quase que ensaiamos usar isso, só que a gente faz uso de web, conferência, mas esse aí seria uma figura que ilustra um pouco o que acontece em muitas universidades do país, a grande maioria privadas. Vocês devem acompanhar nos grandes veículos de comunicação, na TV, né? Especialmente as instituições privadas do sul do país, fazem muito uso desse modelo, que é a transmissão de uma aula gerada produzida por especialistas, por professores de conteúdos dentro de um estúdio, a transmissão dessa aula via satélite. A gente tem casos de instituições que transmitem para todo o país, né? Lá na ponta, lá no item 3, os alunos que assistem ao vivo essa aula com acompanhamento de um tutor, de um professor. Esse também é um modelo um pouco da Universidade Aberta do Brasil em alguns estados do país, tá certo? E depois, no 4, 5 e 6, a continuidade dessa aula dentro de um ambiente virtual, dentro de uma plataforma, num fórum, num chat, num portfólio e etc. De algum modo, quando eu digo que nós ensaiamos, é porque nós tivemos aqui em Fortaleza os professores que vinham para dentro da UFC, né, do Instituto UFC Virtual, tiveram contato com alguns de vocês, ou a grande maioria que estiveram nas webconferências, fazendo aquela transmissão e depois complementando as atividades dentro do AVA, né, do ambiente virtual de aprendizado. Então, esse é um modelo que tende a se consolidar, né, que é importante, que pode ser via TV, através da transmissão, no caso aí a satélite, ou via web, né, webconferência, além da videoconferência, que foi aquela que nós experimentamos, estamos experimentando aqui nesse curso. Parece algo muito distante, né, muito longe da realidade, principalmente da educação básica, ou como de algum modo isso pode vir a contribuir no contexto da gestão ou do conselho, mas não é. Nós temos experiências muito bem sucedidas no país que usam essas ferramentas no contexto da educação básica, né? Vou dar um exemplo aqui que eu tenho estudado e conhecido mais recentemente, e aí de fato vai influenciar na minha fala. Em Manaus, né, na cidade de Manaus, a Secretaria de Educação Básica, há alguns anos, acho que quase uma década, implantou um centro de inclusão e de propagação do ensino médio para o Estado, tendo em vista que, em função das dimensões do Estado, levando em consideração as fronteiras, etc., nem sempre é possível ter um professor de física, de química, enfim, de áreas consideradas áreas com a grande demanda de professores e um pequeno número de professores na rede ligados a esses temas, em escolas e em municípios muito distantes da capital, né? Estou dando um exemplo de Manaus porque eu tenho estudado lá. E eles fizeram um centro de produção de material didático, chamado Centro de Mídias, com professores de ensino médio, né? Física, química, matemática, biologia, língua portuguesa, etc. e tal,
onde eles produzem aulas, transmitem ao vivo, produzem um material adaptado também no ensino médio, e estão fazendo chegar ao ensino médio, onde não tem professor, mas tem demanda. Ou então o número de professores é muito pequeno, né, para um município de 15, 10, 12 mil pessoas, 8 mil pessoas, uma comunidade ribeirinha, etc., com um professor de matemática, então eles transmitem isso via satélite, e o equipamento que é instalado na escola é uma sala como se fosse essa, com telão, com livro, com um professor, mas ele atua numa perspectiva muito mais ampla do que aquela perspectiva tradicional. E as aulas são transmitidas ao vivo em tempo real e os alunos interagem de fato com vários outros professores que estão dentro de um estúdio fazendo essa... E no contexto do ensino médio. E eles estão atendendo uma necessidade que é clara, né? A dimensão territorial, né? A não presença, né? Ou a não possibilidade de fato de ter um número de professores para atender a toda a rede. As características geográficas, todas essas condições contribuem para isso. Tá certo? Agora, adaptar isso para o contexto da educação básica, do ensino médio, é um grande desafio, porque nós tivemos em décadas passadas experiências muito mal sucedidas sobre o uso da TV na educação, ou teleensino. Assim como tivemos boas experiências que se consolidam até hoje no ensino à distância, pela TV. Então a gente tem que ter muita cautela, muito cuidado na implantação, na crítica, na condução, né? E na avaliação da experiência, para tentar adaptá-la para diferentes contextos. E esse é um exemplo muito forte dentro da educação básica, vale a pena conhecer, é de encher os olhos. Para vocês terem uma ideia, o Centro de Mídias de Manaus, que é da Secretaria de Educação do Estado, ele tem 7 prêmios internacionais, tá certo? De referência no mundo. França, Alemanha, copiam o modelo, tá certo? E é uma pena que é pouco conhecido no nosso país. Outro exemplo aqui também que eu cito, o próprio colégio militar, pelo fato das suas características de terem profissionais, famílias e militares em zonas de fronteira, também fazem uso de toda uma metodologia de um aparato para educação à distância. Eu estou falando um pouco de educação básica, vocês devem também ter outras experiências tão ricas aí nos estados de vocês, mas isso também vale para a educação, para a formação continuada, para a Universidade Aberta do Brasil, para essas outras experiências que nós vivemos mais recentemente com a indução das políticas junto ao Ministério da Educação. Diga, professor. Eu ia citar esse exemplo de Manaus e ia dizer que a partir desse ano Rondônia vai trabalhar dessa forma, porque a gente tem uma grande carência de professores de química, física e matemática nas escolas polis. Então é uma experiência bem sucedida. Mesmo. Sim, com certeza. Eu vou lá conhecer de Rondônia. Vai lá, de Rondônia é mais pertinho. Uma das grandes preocupações, às vezes, é que essas tecnologias irão substituir o professor. Pelo contrário, né? Você precisa desse profissional com esse olhar para estar produzindo todo esse material. E algum medo de algumas, até que essa tecnologia iria substituir o professor. Dizer que não. Precisa do professor para que essa tecnologia possa chegar do modo que tenha que chegar aos alunos. Exatamente, muito bem lembrado. Na visão tecnicista, né, muito explorada pela literatura acadêmica na década de 40, havia uma perspectiva que ia, na perspectiva da Revolução Industrial, da Terceira Revolução, etc., de que essa automatização dos processos iria se refletir no campo da educação. De tal sorte que essas tecnologias, a máquina de ensinar, as experiências do Skinner, etc., iriam refletir numa substituição, claro que é um termo completamente inadequado, mas era o que se dizia, da figura do professor pela tecnização do processo de ensino. E o que a tecnologia vem nos mostrar hoje é justamente o contrário. A presença do professor, o feedback, o feeling, a interação, seja presencial, seja via TV, ao vivo, seja via internet, seja no fórum, é essencial, é fundamental, tá certo? A produção desse material tem que nascer de um especialista, de alguém que tenha a sensibilidade, a experiência e a prática em sala de aula, no conteúdo específico,
para transformar isso num material voltado para a área educacional. Então, o modelo de educação à distância ou do uso de novas tecnologias valoriza e estabelece em definitivo a importância, a necessidade e a singularidade da importância da presença do professor no contexto da interação e da mediação do conteúdo, tá certo? Então, desconstrói completamente essa perspectiva e coloca o professor como peça-chave, né, como o elemento mais importante dentro desse processo. Ao contrário do que se imaginava algumas décadas atrás. Diga lá, professor. Eu ia citar aqui no Piauí existe um programa similar, o programa Mais Saber, que oferta ensino médio e oferta também cursos técnicos em serviços públicos, técnicos em educação infantil. Lá onde eu moro, em Buriti, se formaram agora há pouco 2 turmas, na zona urbana e na zona rural tem um polo de ensino médio. E os livros utilizados são os mesmos utilizados na aula regular, com o professor presencial. Espetacular. Eu acho que, bom, eu não conheço a experiência do Piauí, mas por ser aqui já estou sabendo para onde vou nos próximos dias, né? E nas outras redes também, nos outros estados, a questão da carência, né? Essa é uma constante, se a gente for consultar também a literatura que discute políticas públicas do nosso país, ou formação de professores, nós temos um déficit muito significativo. Isso não é um privilégio só do Brasil, existe em outros países também. Esse problema se acentua em algumas regiões do país, e pensar na perspectiva responsável, madura, de se usar essa tecnologia é algo muito plausível, né? As experiências boas estão aí para provar isso. E vou falar um pouco no caso do Ceará, nós também temos, né? Nós temos uma rede com 765 escolas de ensino médio, 21 mil professores, dentre os quais nós temos quase 4 mil afastados por motivos diversos, né? Desde a pós-graduação até processos outros. E temos quase 600 mil alunos em ensino médio. Nossa rede não é a maior do Brasil, tá certo? Pelo contrário. Minas, Bahia, Pará, enfim, São Paulo, Rio. Mas é uma rede bastante desafiadora. E a carência em algumas regiões do estado, especialmente por estarmos no Nordeste, uma região semiárida, onde a gente tem desafios aí geográficos, como outros estados do país também têm, ela é evidente, né? Nos faltam professores de matemática, nos faltam professores de física, nos faltam... E a gente se depara, às vezes, com um cenário onde o município, e eu vou dizer aqui, que eu conheço bem, no Cariri, né, na região sul do estado, com 15 mil habitantes, 3 escolas de ensino médio e 1 professor com licenciatura em matemática, por exemplo. E aí a gente tem um desafio, que é posto, tá certo? Para tentar buscar soluções e alternativas. Mas voltando aqui, e aí a perspectiva de produção de material, né? Isso aqui é um exemplo do curso de prevenção ao uso de drogas a educadores nas escolas públicas, que o Ministério da Educação está implementando em parceria com as universidades do país, e tem muitos outros, do próprio Conselho Escolar e etc. A gente passa então a ver e a olhar o material, a produção de material, sobre essa perspectiva mais ideológica, explorando os recursos que eu já citei aqui, de multimídia, enfim, vamos acelerar aqui. No cenário atual, existe uma tendência muito forte. Ontem, acho que era no jornal, eu não sei exatamente qual, e também há uns domingos atrás também no Fantástico, se você for em alguma palestra no Sebrae, ou enfim, no final do ano saiu aí também na mídia um exemplo de uma experiência que preparava os alunos para o Enem, e tudo isso no contexto da gamificação. Transformar realidade em jogos, são os chamados jogos sérios, né? Por exemplo, fazer com que um conjunto de profissionais da área de administração, economia, contabilidade entrem num jogo virtual para administrar uma empresa com dinheiro virtual que eles podem ganhar ou perder dependendo do investimento, mas ao mesmo tempo estando capacitando esses profissionais. Ou agora, como o Departamento de Trânsito Nacional, né, o DETRAN, enfim, vai implantar a obrigatoriedade para que o motorista
antes de entrar num carro real, ele vá para um jogo virtual, para um simulador de trânsito. Então ele está gamificando, está transformando um jogo, num cenário, numa realidade virtual, uma atividade séria, né, que é conduzir um veículo. Pode ser uma arma, dependendo da forma como for utilizado, contra si próprio ou contra os demais. Assim como os profissionais da área de aviação vão para simuladores, vão para testes virtuais, conduzir um treino de uma aeronave antes de pegar num equipamento real. Tá certo? Então essa gamificação, essa tentativa de transformar em jogos, né, sejam um pouco mais lúdicos ou menos, ou sejam para o ensino fundamental, para a educação infantil, para o ensino superior e etc., é uma tentativa muito contemporânea e que vai ser uma tendência para o futuro. Nós temos hoje jogos, simuladores voltados para pequenas cirurgias, para preparar, por exemplo, profissionais da área médica ou enfermeiros a, antes de fazer uma incisão, fazer isso num objeto virtual, trabalhando com equipamentos reais, né, mas usando realidade aumentada e cortando e analisando, estudando, enfim. E isso para todos os campos, para todas as áreas, né? Os profissionais hoje, antes de irem para a Bolsa de Valores em São Paulo, no Rio, etc., eles fazem cursos preparatórios onde eles usam simuladores. Nós podemos fazer isso, né? Se eu não me engano, o UOL, um site desses aí, você pode pagar R$10, R$20, comprar um dinheiro virtual, uma bolsa de valores virtual que existe na internet, e ficar investindo em ações de empresas e ganhar dinheiro de verdade. Depois eles depositam lá na sua conta. É uma maneira de simular, né, de transformar num jogo, numa brincadeira, algo que pode ser real. A capacitação profissional, a formação de especialistas. E por que não pensar isso na perspectiva educacional? Dos jogos, dos simuladores, dos ambientes de realidade virtual, do uso da computação móvel. Tem uma universidade no país, ou é um estado, se eu não me engano é São Paulo, alguém me corrija aí, que revogou a lei que proíbe o uso de celulares em sala de aula. Chegou um ponto, existem estados que implantaram essa lei, o Ceará é um deles. Quando o aluno entra, ele tem que desligar, no Rio, enfim. Agora isso está sendo revisto, tá certo? Porque eu acredito que algumas pessoas começaram a perceber que ou você usa ao seu favor, através de estratégias, do uso de metodologias, do estabelecimento de regras de uso, ou se você for contra, não vai adiantar muito. Tá certo? Eu mesmo, quando o Franzé estava falando ali, mandei um monte de e-mail, de mensagem, de foto de vocês para os colegas e da turma, e falando da aula, etc. Certamente alguns alunos fazem isso, enfim. Existem muitas estratégias, muitas. O mundo está cheio de experiências sobre o uso do dispositivo móvel, da computação móvel para isso. Eu queria fazer uma pequena interrupção, pessoal, aqui na minha fala. Eu queria convidar o professor Denis, que é professor do Instituto Federal aqui do estado do Ceará, também professor pesquisador lá na Universidade Federal do Ceará, que é nosso professor do curso, para estar aqui conosco, aqui na frente. Certamente vocês já devem ter visto ele nos fóruns, na webconferência, nas aulas. Professor Denis, além desse belo chapéu do Santos Dumont que ele tem, uma elegância dele, é um especialista da área de educação, né? Muitos artigos, muitas premiações nacionais, e nos honra muito a participação dele nesse curso. Também é um excelente profissional e também milita com a gente aqui, contribuindo em várias ações, né? E está aqui conosco, e vai ficar esses dias. E ele é que vai levar vocês de manhã para fazer a caminhada. Ele nada 200 km por dia. Faz stand-up aqui nessa praia. Tem fotos no Facebook, vocês podem dar uma olhada lá. É um atleta, né? E é um garoto. Vocês vão ver. Diga. Só para finalizar, eu tive duas experiências fantásticas com meus alunos de quarto ano. Tive que fazer um jogo desse que tem o governo federal, eles distribuíram várias aulas de informática para eles poderem aprender a tabular. Estudar para poder ganhar dos colegas nos jogos virtuais. Foi muito interessante.
Outra foi o WhatsApp, eu fiz um grupo de WhatsApp com os meus alunos para a turma e corrigia a fala deles, a escrita, na língua portuguesa. Eu trabalhei as duas coisas, no meu favor, através dessa tecnologia. Bom, com certeza. Pois não, professor. Eu estava aqui esperando se eu terminar, né, para dar a minha contribuição, mas já que nós tocamos nesse assunto, eu acho interessante. Eu tinha um grande preconceito até começar a fazer esse curso em relação à educação à distância. Eu tinha uma outra noção do que seria essa educação à distância e a primeira disciplina bateu de cara, de frente comigo em relação ao que eu pensava sobre tal maneira de ensinar e de aprender, né? Mas assim, foi bem interessante porque quando foi para a conclusão do curso de graduação, eu trabalhei justamente a integração dessas novas tecnologias no nosso ensino. E aí você fica falando de coisas grandiosas, mas o que a gente vive nas experiências cotidianas, a gente verifica que é tão importante aliar isso, como a colega falou, né, às nossas propostas de ensino. E assim, o que eu fiz foi um pouco mais assim, trabalhoso, mas em relação aos jogos digitais, né? Porque eu fico imaginando como que a gente vai ensinar química, matemática, é algo tão complexo que a gente de cara com o professor já sente tanta dificuldade, com aqueles nomes estranhos, com aquelas sensações estranhas. Imagina você não podendo experimentar isso de tão perto, né? Que é uma coisa eu chegar e colocar vários líquidos coloridos, fumaças, e aí tudo se torna interessante. Outra coisa é você colocar o aluno para procurar aquilo Então, assim, foi algo que contribuiu muito para a minha formação, eu ter uma noção totalmente diferente do que realmente é essa educação à distância. A autonomia que você tanto prega, você adquire através desse processo. Uma autonomia onde você consegue buscar, produzir conhecimento e buscar por si só conhecimento. E aí você verifica o quão você sabe pouco, né? Porque você começa a buscar, e aí você observa que é como se o professor que estivesse na sua frente, não que ele deixou de ser necessário, mas que você consegue ser como ele. Né? Que a gente tem o costume de receber tudo tão pronto que a partir do momento que você precisa buscar isso. Então eu queria compartilhar, né, que foi realmente muito importante ter participado dessa disciplina e mudou totalmente a minha visão do que é realmente a educação à distância. É muito natural nesse primeiro contato, nessa primeira perspectiva, até porque eu não quero negar ninguém aqui e não estou defendendo aqui nenhuma bandeira idealista. Nós sabemos que há limitações, né? Se a gente comparar em termos de ganho, pode ser que em alguns momentos para mais ou para menos, é diferente o feeling, a interação, o aprendizado, né? A apreensão de informações ou de conhecimento, seja ela significativa ou mecânica, do presencial para o ambiente virtual. A gente tem que ter um grau de consciência, de responsabilidade, de sensatez em fazer essa análise. Ou para mais ou para menos, ou com um ganho para uma ou para outra, mas enfim. E fazer uso dessas tecnologias, elas precisam também ser feitas e pautadas em experiências anteriores, em amadurecimentos. E em alguns momentos, assim como no presencial, haverão limitações, né? Eu acho que a primeira disciplina tem um pouco dessa intenção de sensibilizar aqueles que ainda não estão e de, no caso das pessoas que já têm um know-how, uma experiência, já utilizaram, vão apenas revisar, né, formalmente, já que faz parte do curso. E as outras duas falas, né, tanto da professora anterior como a seguinte, tratam um pouco também dessas experiências e relações que existem da implantação de um projeto, de um plano de intervenção, de um programa piloto, de alguma iniciativa dentro do contexto também da educação básica, seja ela com jogos ou com software educativo com objetos de aprendizagem, que também são válidas e eu acho que contemplam um pouco aqui da nossa fala. E por último, eu tenho pouco mais do que 5 minutos, plataformas em cursos massivos. Pode passar, por favor. Essa é uma tendência muito forte, eu vou falar um pouco sobre cursos massivos um pouco mais à frente, mas isso aqui é um pouco do que a gente já citou, jogos, objetos de aprendizagem que são voltados para a educação básica, para a educação infantil, pode passar. São só telas para ilustrar, na área de física, de química, pode passar. Desde jogos lúdicos até laboratórios que tentam virtualizar
né, os recursos ou elementos reais. Isso também é muito passível. Não vou citar muito detalhes porque o meu tempo é muito pouco. Pode passar, por favor. As plataformas, o caso do Solar, vocês estão utilizando o antigo, mas talvez até utilizem já o novo em alguma disciplina. Vamos colocar esse desafio aí para os dois coordenadores do curso, o professor Franzé, o professor Cefis, o professor Denis também, para a gente usar o novo Solar e fazer uma parte da plataforma no celular. Aí é um fórum dentro do celular, onde você pode colocar o texto, gravar a voz, igual o WhatsApp, né? Aí você está no domingo, no cinema, e está lá no fórum, na fila, antes de entrar, interagindo com o professor. O Solar 2.0 já funciona no celular, né? Então vocês podem instalar, tipo o WhatsApp, e ficar interagindo. Os professores não vão ter sossego e vocês podem fazer em qualquer lugar. No aeroporto, no cinema, no banheiro, tá certo? Eu recebi até um vídeo muito engraçado que está na internet, vou abrir um parêntese aqui. Não sei como é que eles fazem essa estatística, mas o fato é que muita gente agora que vai no banheiro fica usando o WhatsApp. Não me perguntem como, eu recebi isso da internet. E aí, é bem engraçado, você já deve ter visto, alguns de vocês. O rapaz vai pro banheiro lá, enfim, fazer as necessidades, e a namorada manda uma mensagem dizendo: oi, amor, onde é que você tá? Aí ele pensa assim, fica meio preocupado e tal, assim, eu tô aqui no computador, tô trabalhando, tô no quarto e tal. Aí ela vem com aquele pedido que todo mundo faz e que também é uma mania, né? Manda uma foto. Ih, rapaz, aí ele fica desesperado, porque não sabe como vai mandar, mas depois vocês vão ver o resultado na internet do vídeo. Pode passar, por favor. Bom, quando eu estava falando de cursos massivos, eu estava falando disso, né? De cursos online abertos e para um número muito grande de pessoas, né? E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque essa massificação, ela pode perder qualidade. E de algum modo, a interação, a presença do professor, ela é redimensionada. Por isso que promover um MOOC ou um MOOC, né? Enfim, depende de como for dito, de uma maneira também racional, planejada, pode surtir efeitos muito bons, especialmente se a gente garantir com muita qualidade a presença, a figura e a importância devida do professor. Então, de algum modo, o nosso curso de conselheiro, né, segundo o nosso coordenador do Programa Nacional, vai chegar a 40 mil pessoas esse ano, 45 mil, e nos próximos anos a 500 mil. É um curso nesse sentido, é um curso aberto, é online, é público e é para uma grande massa. Claro que não é totalmente um MOOC ou um MOOC, porque o conselheiro tem que estar vinculado a uma rede, ele tem que ter um professor que articula a turma, tem encontros presenciais, então acaba tirando um pouco dessa característica de um curso mais aberto. Tá certo? Pode passar, por favor. Mas existem cursos, como são os casos de alguns que a gente oferece lá na universidade, na área mais técnica, que são abertos, pode passar, por favor. Ou então de universidades renomadas no mundo inteiro, onde o professor está lá, ao vivo ou vídeo, onde você se inscreve, faz o curso, marca as sessões e tem um título, um certificado, um diploma, tá certo? Num nível de autonomia muito maior, inclusive, do que esse nosso aqui, que a gente tem fóruns regulares, tem professores, tem aulas ao vivo, tem encontros presenciais como esse, vai ter a monografia, etc. Então são realmente cursos muito abertos, né? com um nível de autonomia exacerbada e com o mesmo contrato didático que nós estamos tradicionalmente acostumados, né? Com a inscrição, com a aprovação no seleção, no edital, com aulas, com certificação, com toda essa formalidade, esse rito tradicional da educação, mas sob uma perspectiva muito aberta para milhares e milhões de pessoas, um grau de autonomia muito grande por parte do cursista. Enfim, pode passar, por favor, são só exemplos. Tendências, eu vou falar rápido de duas tendências, eu acho que essa é uma perspectiva muito grande para o futuro. Primeiro é a de trás para frente, a mineração de dados educacionais, né? É o fato de eu ter uma grande rede, um número de alunos muito grande, ou um ambiente virtual com várias turmas e alunos, e eu tenho muito dado, muita informação,
perfil socioeconômico, perfil de desempenho, nota, idade, formação, desempenho na plataforma, qualidade dos trabalhos, e eu pegar toda essa informação e estudar ela, para poder pensar em indicadores, para poder pensar em estratégias de redução da evasão, para poder pensar em pontos focais onde o professor deve atentar e deve atuar para reduzir a evasão, para reduzir a reprovação. Então a mineração de dados educacionais, ela tem esse fim, né? De buscar extrair na informação, num grande conjunto de informações, estratégias para melhorar o processo educacional. E o segundo, o outro, é o sistema de recomendação, né? São sistemas que, a partir dessas informações que estão mapeadas nas nossas redes, eles dão recomendações, eles fazem mapeamentos de evasão, de carência, de níveis de reprovação, de indicadores de IDEB, enfim. São sistemas ligados à educação, computacionais, onde a gente mapeia informação e pensa em estratégia, pensa em política pública, a partir das recomendações e das informações que esses sistemas dão. Essa é uma tendência muito forte para o futuro, muito presente em outros campos da economia e etc., e que muito em breve vai estar no contexto da nossa educação básica, da educação pública. Pode passar, as próximas lâminas falam justamente sobre isso, sobre mineração de dados, sobre sistemas de recomendação. Outros sistemas e o desenvolvimento de outras estratégias, como mídias, como ferramentas de acessibilidade também, são importantes, pode passar. A acessibilidade através dos dispositivos móveis é outra tendência muito forte. Os sistemas de leituras de livros, de audiobooks, de leituras automáticas para dispositivo móvel também, muitas vezes no sentido da acessibilidade, da comunicação, pode passar, por favor. Os ambientes virtuais integrados a redes sociais, né? a canais de vídeo, a ferramentas em celulares, em tablets. Então, acessar um ambiente virtual, seja por uma rede social ou por uma ferramenta através de um dispositivo de mão, é uma tendência muito forte também. Pode passar, por favor. Bom, e aqui é um pouco da nossa experiência. Vocês são alunos da Universidade Federal do Ceará, estão vinculados ao sistema acadêmico da universidade, devem já ter tido acesso ao histórico, né? Importante que todo mundo entre lá no sistema. Todo mundo está no sistema? Pronto. Tem um número de matrícula da universidade, gozam de vários direitos, inclusive podem recorrer à justiça. A carteirinha tem? Inclusive a carteirinha. Está aqui o responsável, por exemplo. Pois é, acesso à biblioteca, serviço médico odontológico. É ruim fazer isso meio distante, mas quando estiver aqui de férias pode usar. E vocês são vinculados a uma instituição que tem 30 mil alunos, né, em cursos de EAD, né, 6 mil na graduação e os outros 24 mil por já passarem em algum curso de extensão, Conselho Escolar, Escola de Gestores, Mídias na Educação, TV Escola, EJA, GDE, DH, Educação Ambiental, Educação à Distância, formações em Educação Matemática, etc. E aí tem uma vasta quantidade de profissionais no estado e fora dele que já foram formados pela instituição que vocês fazem parte hoje, que trabalha com a educação à distância desde 1996, quando nós iniciamos aí há pouco mais de uma década. Quase duas, né? Pode passar. Bom, e aí é tudo isso que o Franzé falou, que vocês experimentam no curso de conselheiro, no curso de conselho, e aqui nesse curso também, é fruto dessa experiência anterior que eu citei, né? De setores, de ambientes locais na universidade que fazem uso de tecnologias, que produzem tecnologias em ambientes virtuais e dão suporte a esses cursos. E a gente acaba agregando bons profissionais, né? Por exemplo, com a aproximação com a rede pública municipal, a gente tem o exemplo aqui claro da Cefisa, que é professora da rede, que é consultora do programa e que está conosco na universidade, o professor Dentes, que é um grande especialista aqui, reconhecido na área de ensino de física, de avaliação, de educação à distância também, se agrega ao grupo. Então a gente vai fortalecendo. Eu aprendi uma coisa na vida: não existe melhor estratégia para o gestor do que ele se rodear de pessoas que são melhores do que ele. Todas as pessoas que estão aqui são de um nível de qualidade muito grande e ajudam muito a fazer o trabalho que a gente desenvolve. Acontece porque elas estão aqui. Pode passar, por favor.
no Brasil inteiro, que é o contrário. Com certeza. Aí os cursos de formação de tutores, toda essa formação, esse trabalho que é feito aqui, que a gente também faz um pouco isso no conselheiro, no curso de técnico, teve que acontecer antes da gente iniciar com vocês. A gente tinha que ter um grupo muito preparado em manipular, em fazer uso desses recursos para poder trabalhar com eles. Pode passar, por favor. Isso aqui é um pouco do número de professores que estão vinculados ao departamento que vocês são alunos hoje na universidade, que é o Instituto, em várias áreas. Aí, pode passar, por favor. Essas são as áreas de pesquisa que hoje existem, que a gente trabalha um pouquinho mais, um pouquinho menos em algumas, e que fazem a base do trabalho que é feito aqui com o curso de vocês. Pode passar, por favor. Alguns laboratórios de pesquisa, eu vou passar esses links e esses slides depois. Eu estou acelerando bastante em função do pouco tempo que eu tenho. Pode passar, por favor. A produção de vídeo, aulas em laboratório, em sala de aula, é outra tendência também muito forte que a gente quer explorar no futuro. Pode passar, por favor. Essa questão da virtualização de criação de objetos de aprendizagem, de animações, software educativos, já é uma coisa que a gente faz há um certo tempo, e a educação à distância de algum modo nos impulsiona a fazer isso dentro dos nossos materiais e aulas e conteúdos digitais. Pode passar, por favor. E esse é um exemplo mais recente da realidade aumentada. Eu vou ver se o meu computador já conseguiu acessar a rede daqui, mas a gente pode, através de papel, de hologramas, né, utilizando a realidade aumentada, virtualizar em 3D, né, tridimensionalmente, alguns desses recursos. E isso pode ser interessante para as aulas de geometria espacial, de física, de química, explorar a realidade aumentada, a realidade virtual no mundo real. Isso estimula e pode trazer elementos que são muito favoráveis para o aprendizado, pelo menos nós acreditamos nisso. A gente cabe agora experimentar, validar isso através de pesquisa e de estudo. Pode passar, por favor. Bom, e aí, como eu falei para vocês, é inevitável para mim, porque mexe muito com o meu lado pessoal hoje, falar, além dessa experiência do Instituto, né, da universidade, que vocês são alunos já há um tempo e vão ficar por mais alguns meses, falar de uma outra experiência mais recente que a gente tem tido. Olhando um pouco para essas grandes experiências de Rondônia, do Amazonas, do CEDERJ no Rio, e inspirado um pouco nessa perspectiva da democratização do ensino, do uso da educação à distância, aqui no estado do Ceará nós também, além da universidade, temos uma experiência muito recente, embrionária, que está dando seus primeiros passos, né? E que também envolve esse grupo aqui muito corajoso, que é o nosso Centro de Educação à Distância, né, da Secretaria de Educação Básica do Governo do Estado. Então, vocês já devem ter ouvido falar, principalmente recentemente na mídia, de uma cidade do interior do estado do Ceará, chamada Sobral, né, onde há 20 anos existe uma perspectiva, um modelo de gestão pública, e esse modelo fez com que as sucessões de secretários de educação, de gestores, de prefeitos, mantivessem uma linha ideológica, de concepção, onde o secretário de educação é o professor da rede, onde as escolas funcionam em tempo integral, do município, a grande maioria, onde se utilizam os tablets, enfim, existe um conjunto onde o diretor só entra se for por seleção, com prova, com entrevista, com título, onde a rede tem quase 80% de efetivos. Então, existe uma proposta, existe um modelo. Eu não quero aqui dizer que é bom ou é ruim, nem que é ideal, nem que... Eu não sou filiado a nenhum partido e não pretendo, então não vou defender nenhuma causa. Mas existe uma referência, essa referência já era bastante conhecida e talvez agora tenha se tornado mais evidente, mais recentemente na mídia, em função do atual ministro da Educação ser o ex-gestor da cidade e ter toda essa linha que acabou transferindo um pouco durante os 8 anos que passou como também governador desse estado. O fato é que, ao final da sua gestão, foi concebido esse centro lá na cidade de Sobral, né? Como eu falei, é um centro que está dando as suas primeiras
primeiros passos, e também vai nessa mesma perspectiva de ser um centro de excelência, de referência na formação de professores e de estudantes da educação básica, com a inserção marcante do uso das tecnologias, né? E que parte, ocasionalmente ou não, mas que parte na sua experiência inicial, tomando como apoio, como referência, convidando a universidade a fazer parte do início desse projeto, tá certo? E também é um exemplo, claro, de educação à distância, de um modelo que ainda tende a se consolidar, mas que já tem alguns resultados, algumas experiências pilotos bem interessantes, né? E que, de algum modo, reflete o que pode se propagar também. Alguns anos atrás, o então ministro Haddad, ele falava muito na sua fala com a implantação do Programa Universidade Aberta do Brasil, que, ainda no governo Lula, que esperava que os estados consolidassem esse modelo de educação à distância, porque agregava muito valor à formação de professores e às redes públicas, mas que, acima de tudo, incorporassem esse modelo para a rede estadual, né? Ou até mesmo municipal, que não deixassem apenas na perspectiva da indução federal, né? Apenas como... E que houvessem centros de formação. Ele até usou a expressão a casa do professor, né? Ou centro de formação de professores. Acho que na Bahia o Instituto Anísio Teixeira, de alguma maneira, já ensaia esse modelo. E o Centro de Mídias em Manaus também, que eu já citei. O CEDERJ no Rio de Janeiro, na UFRJ. Enfim, já existem iniciativas muito interessantes nessa direção, que são vinculadas às universidades, são vinculadas ao governo federal ou às redes estaduais. E no caso do Ceará, né, talvez esse modelo que usa a educação à distância, que entra em parceria com a universidade, mas que é vinculado à rede pública estadual, seja um modelo que se consolide, que talvez vá ao encontro dessa perspectiva que o então ministro Haddad tinha, que o então ministro Cristóvão Buarque tinha, que eram haver grandes centros de formação de professores nos estados, em que a rede estadual, municipal incorporasse, visse a importância disso, né? Não deixasse apenas ao âmbito federal atuar dentro dessa esfera. Tá ok? Bom, eu acho que descarregou o meu computador, mas era isso que eu queria falar. Existiam algumas lâminas mostrando a experiência, imagens, fotos, mas em função do tempo e também por respeitar todo o cronograma de trabalho nosso, eu vou deixar para apresentar em uma outra oportunidade. Esse pessoal que está aqui, às vezes é tão maluco, né? Esse pessoal aqui, dessa fileira para cá, né? Todo mundo está aqui, tirando o rapaz ali. Que a gente até pensou, olha a loucura, cuidado porque é capaz disso acontecer. A gente até pensou em colocar todo mundo aqui dentro de um ônibus, viajar quase 4 horas para o semiárido cearense, região norte, 240 quilômetros. Agora a estrada é muito boa. E fazer os 2 dias de encontro presencial lá. Não foi não, Franzé? Franzé está aqui para não me fazer mentir. Eles fizeram a proposta. Fizemos a proposta, ensaiamos, riscamos o papel e tudo, mas 1% do juízo estava funcionando. A racionalidade é 1%, o emocional é 99%. Que a gente viu que realmente ia ser um sacrifício desumano para agora. Tá certo? Então fazer em Fortaleza, no aconchego aqui do aeroporto que fica a 30 minutos ou menos, na beira da praia e tal. Mas quem sabe, agora sim, a gente vai ter o próximo momento presencial, talvez sejam apenas as defesas e monografias, como prevê a legislação da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da instituição de vocês, da nossa. O então ministro Henrique Paim também esteve presente. E aí a gente experimentar e conhecer um pouco o modelo, porque eu acho que vira uma experiência também de cultura regional, né? Vim para a defesa, vim para a especialização, para a monografia, mas conhecer que história é essa, que modelo é esse, por que se fala tanto em Sobral. Uma vez eu estava até numa reunião do MEC, agora recentemente, de novo, isso acontece quase sempre, no final do ano do Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio, e teve uma das coordenadoras lá que citou, mas a experiência de Sobral e tal. E aí teve uma pessoa no auditório que falou, por que só falam de Sobral? Por que só a experiência de Sobral é citada, né?
Por que não contam também outras boas, bem experiências sucedidas no país? Porque há muitas nas nossas redes, nas redes de vocês. Então, isso nos instiga um pouco a conhecer. E eu, como cearense, não conhecia. Né? Há pouco mais de 3 horas, 2 horas e meia de carro e tal. Vim conhecer mais há um ano atrás. E vale a pena, por todos esses elementos que eu citei. E se a gente conseguir fazer isso, vai ser muito bom. Vai ser o final do curso, a defesa da monografia, a preparação dos artigos para o livro, a vinda de vocês de novo ao Ceará. A gente quer muito que isso aconteça, de vocês e a dos outros, né, que não puderam por motivo estar aqui. E quem sabe aproveitar também para fazer uma experiência da cultura que vá além da orla, né, além da capital, além de Fortaleza, para a gente ir lá e visitar uma escola. Agora é interessante que tem uma programação, que a gente planeje isso e que veja a viabilidade, porque é bastante complicado, o grupo grande, né, os custos. Mas a gente colocou isso no papel, quase que ia ser uma grande aventura. Como a gente não pactuou isso com vocês, não seria justo, né? E a gente viu que ia ter um ônus. Mas se vocês concordarem, se a gente amadurecer ao longo dos próximos meses, quem sabe a gente não vai fazer nosso ciclo de fechamento aqui do curso lá. Para conhecer essa experiência também, que eu acho que é agregadora, é cultural e vai fazer com que a gente traga um elemento a mais aqui para dentro do nosso curso, né? Um intercâmbio aí. Tá ok, pessoal? Muitíssimo obrigado. Desculpem pela pressa e pelo passar aqui do horário, já são faltam 25 minutos para 1 hora. E eu estarei aqui amanhã, depois sábado, em alguns horários, mas também estou muito tranquilo que vocês vão estar junto com os demais professores quando eu estiver ausente, é porque realmente não vou poder estar presente como gostaria. Muitíssimo obrigado, sucesso para todo mundo e bom almoço. Obrigado. Obrigado, professor.